pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Mas eu quero abordar mais um fator importante aqui. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo no Twitter, ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte: nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter Files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter Files, nós não temos acesso ao Google Files e às Meta Files. Então, é razoável assumir que tudo isso aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituídos eram os caras do Google, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco. Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. Obriga-nos a rastrear e desmascarar o usuário, não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não, isso a Polícia Federal não investiga, eles estão ocupados com outra coisa. Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se tá aqui, as hashtags estão assim, voto em hashtag voto auditado já, hashtag Barroso na prisão. Se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retuitaram um conteúdo, sendo que das 8 contas, sequer estavam localizadas no Brasil. Aí, agora entra a parte que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O tribunal, o TSE, ordenou que o Twitter removesse globalmente, e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês. E agora, tá aqui, ó, tá a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN, que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou, e não teve êxito, conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento para desmascarar 66 contas, sendo que das quais 8 não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN? E para tudo que você está fazendo agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a prova de que tudo que você manifesta na internet, uma hashtag que seja 68 contas, elas são tratadas como crime no Brasil. E é óbvio que isso é ilegal. E você tem a obrigação, a prerrogativa e a obrigação de se proteger disso. No final, as redes sociais bloquearam os conteúdos só no Brasil. Afinal, a jurisdição do Xandão é só dentro do Xandaquistão. Mas como ainda é baixo o número de pessoas utilizando VPN, na prática a pessoa desaparece. Nesse momento nós temos aqui, aliás, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela enorme audiência, nós temos mais de aproximadamente 17 mil pessoas, 16 e pouquinho mil pessoas nos assistindo. Vamos ver aqui como é que está a concorrência. Nós temos a Jovem Pan com 9.300 no YouTube e a CNN com uma bela audiência hoje, 14.500, mas ainda assim nós estamos bem à frente das duas emissoras. Obrigado aí mais uma vez pela liderança de audiência. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte: eu imploro a você que baixe um VPN, não só para você poder acessar o meu conteúdo quando, não se ele for removido,
Mas para você se proteger, cara. Para você se proteger, minha senhora. Para que não saibam que você, o endereço da sua casa, que você está compartilhando uma hashtag no Twitter. Para você proteger o mínimo das suas prerrogativas. O mínimo. E como é que você faz isso? Ora, é muito simples. Tem um link aqui na descrição. Eu me tornei, graças ao bom Deus, o Proton VPN, que eu já usava e já anunciava de graça aqui no programa, eles se tornaram patrocinadores. Existe uma versão gratuita do Proton VPN para você baixar aqui. Existe uma versão gratuita. A versão paga custa $5 por mês no plano anual. Você tem uma VPN suíça de alta velocidade que protege a sua privacidade, protegido pelas leis de privacidade suíça. Nenhum registro. Então, Proton VPN, eu quero o endereço de quem levantou a hashtag tal. 1, não temos registro. 2, operamos sob a legislação suíça. 4.450 servidores no mundo. Quero ver o TSE bloquear, o Alexandre bloquear, a polícia de internet do Alexandre bloquear esse endereço. Tem um link aqui na descrição, é ridículo, tá tudo em português. Você faz as suas compras. No plano de 2 anos custa $5 por mês. No plano de 12 meses custa $5,99 por mês. E no plano anual, $99. Ou aqui embaixo, se você for, você não vai achar, muita gente não vai achar. Olha para a tela aqui. Eu estou marcando uma opção. Tem aqui, ó. Ou cadastre-se gratuitamente. Você também pode usar uma versão gratuita. É menos boa do que a paga? É menos boa, mas protege você também. Então, pelo amor de Deus, usem VPN. Deixa eu botar o Agape aqui na tela. Agape, obrigado aqui mais uma vez por ter aceito o convite aqui para o Paulo Figueiredo Show. É a 3ª ou 4ª vez que você vem ao programa. E eu tenho orgulho de ter identificado o cara que estava fazendo o melhor trabalho de jornalismo investigativo dentro do Brasil. Assim, parabéns efusivos por esse trabalho brilhante. Esse trabalho que, se nós tivermos Senado Federal, ele muda o Brasil. Né? Se nós tivermos algum político com o mínimo de decência, alguns políticos com o mínimo de decência, ele muda o Brasil. Né? Você já sabia, vou começar perguntando, você já sabia da extensão desses documentos que, quando chegaram até você já sabia da extensão disso que vocês chamam de complexo? Comecei a fazer esse trabalho lá para o final do ano passado, quase no final do ano passado. E quando o Michael Schellenberg me fez esse convite, né, para essa investigação, esse conjunto de investigações, eu não fazia ideia. Inclusive, eu falei para ele, Michael, o que nós temos no Brasil, a situação é essa, sobre corrupção. Ele falou, tá, mas investiga um pouco mais sobre envolvimento de agências de inteligência internacional com isso, né, a censura no Brasil. Eu falei, não, isso aí não tem aqui, Michael. Aí ele respondeu, né, I don't think so, eu não acho que seja. E ele já tinha algumas suspeitas desse envolvimento, e a partir das investigações que eu fiz, eu acabei descobrindo então que o FBI esteve no Brasil nas primeiras reuniões para começar a namorar a ideia, claro que nunca é com a bandeira, vamos levantar a bandeira da censura, ninguém gosta de estar defendendo isso, né? Então vamos defender o combate à fake news, vamos combater o discurso de ódio. Então aqui já era o embrião de todos esses últimos anos, começou lá em final de 2017, né? Ou seja, ainda sob o governo Trump. É importante que as pessoas entendam isso, porque uma parte do aparato estatal, que é o que eu chamo de Deep State, independe de governo. O americano pode eleger o Donald Trump, que aqueles agentes do FBI que têm aquela mentalidade de controle da população, eles vão continuar lá. Eles são burocratas que nunca saem de lá, não é verdade? De fato. Na realidade, a perseguição ao Trump, a perseguição, a censura que começou a ocorrer, começou com a perseguição ao Trump lá nos Estados Unidos. E quando foi convocada essa reunião aqui no TSE, no final de 2017, a desculpa ou
o motivo era uma preocupação que se repetisse no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, a eleição do Trump. Também, claro, sempre justificando, olha, a suposta interferência russa, a gente não quer que aconteça aqui, a disseminação de fake news que elegeu o Trump, supostamente, né? Então, a desculpa pro Trump ter sido eleito não é porque o povo escolheu o melhor candidato, mas é porque o povo foi enganado. E você vê essa narrativa na boca do Alexandre de Moraes, inclusive ele fez uma declaração, se não me engano, hoje, dizendo, né, que as redes sociais fizeram uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Então, eles não queriam que acontecesse a mesma coisa. E basicamente, assim, não da forma como eles falam, né, de questão de fake news, mas de que aconteceu aqui, o Bolsonaro foi eleito. E então, quando eu comecei essas investigações, eu não tinha noção da extensão de tudo isso. E eu pirei total, comecei no bom sentido, claro, e comecei a pesquisar cada vez mais, principalmente no contexto internacional, fazendo conexões, fazendo links, e aí a gente começou a ver que os eventos batiam tanto do que acontecia nos Estados Unidos. E o que a gente vê hoje, e a gente está avançando as investigações, então não estão concluídas. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu quero que você continue exatamente daí onde você fala. O que a gente vê hoje é que, eu quero ouvir isso. Mas os Twitter Files aqui nos Estados Unidos tiveram, sei lá, 10 edições, nem sei mais quanto, perdi a conta. Foram vários, foram soltos aos tranches, né? O do Brasil também tem muito mais coisa para sair? É possível. É possível. Eu não vou adiantar muita coisa, até porque é um trabalho em andamento, né? Uhum. Mas o que eu posso adiantar... Mas o que eu posso adiantar... enfim, sobre a questão... Ela é global. Então, a gente acha que... A gente vê o ambiente brasileiro e a gente acha que é só aqui. Principalmente porque a gente não tem muita fonte de informação do estrangeiro. Então, muitas vezes a gente vai ver Globo News... Pois é. Mas assim, na mídia mainstream, então, e o povão, né? Então vai ter lá Globo News, vai ter CNN, que simplesmente replicam o conteúdo da CNN internacional, né? Então, repercute a narrativa do sistema. Mas você não vê o que está acontecendo. Então você pega protestos gigantescos que ocorrem na Europa, de caminhoneiros, e a mídia abafa. Protestos gigantescos de caminhoneiros no Canadá, né, no ano retrasado, também abafado aqui no Brasil. É verdade. Então, as pessoas acreditam, a gente tem essa impressão de que a censura é só aqui, que a pior coisa que aconteceu no mundo foi no Brasil. Tudo bem, aqui realmente eu destaco o status avançado da censura, mas ela tem... Mas esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque assim, o Schellenberger, ele disse ontem numa ótima entrevista, eu fiquei impressionado com a qualidade do português dele, porque o português é um idioma muito difícil. Ele deu uma ótima entrevista ontem no Oeste Sem Filtro, parece que você vai no Oeste hoje também, não é isso? Sim, vamos ver, eu recebi um convite, mas eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas sim, eu estou para ir lá. Seja como for, eu estava lá ontem. Estava lá ontem. Meus amigos fazem um jornalismo maravilhoso, fizeram uma bela entrevista com o Schellenberger, mas um ponto especificamente, o meu amigo Augusto Nunes chamou a atenção para ele, um ponto especificamente me chamou a atenção na entrevista também, que foi o Schellenberger dizendo que nunca viu nada assim em lugar nenhum do mundo. Você que estava com o Schellenberger, participou da montagem desse negócio, ele é um cara muito inteligente, você sabe que eu acompanho ele há muito tempo. É genuíno esse espanto dele com relação à situação do Brasil? Sim. Não só o que ele falou lá, né, mas as conversas privadas que a gente tem, sim, ele ficou bem espantado com algumas ações que ocorreram no Brasil nesses últimos anos, coisas que a gente não viu em outros países, né? Então ele destaca o caráter de solicitação, então uma pressão dos órgãos estatais nos Estados Unidos contra as redes sociais. Aqui no Brasil não, aqui ou você cumpre ou você toma uma multa milionária e o problema é seu. E conforme a gente destacou nos Twitter Files, nas conversas internas do jurídico do Twitter, eles tinham essa noção de que era algo ilegal,
eles tinham intenção de desobedecer a ordem legal porque era algo inconstitucional, violava o marco civil da internet, mas eles foram forçados a obedecer essas ordens porque não tinha... Para quem que eles iam apelar? Não tinha para onde ir mais. Então, mas eu fico um pouco curioso. Gabi, é uma pergunta que eu queria fazer para o Schellenberg, mas eu quero fazer para você. Nos Estados Unidos, o Twitter parecia muito disposto a, na verdade, interessado. O Elon Musk chegou a dizer que o objetivo do Twitter era esse, o de moldar o discurso político dos Estados Unidos. Não era uma plataforma de mídia social, não era uma empresa, era uma ONG, né? O Elon Musk usou exatamente esse termo, uma ONG ativista social. E, no entanto, eu estou vendo aqui no Brasil, ao contrário das outras redes sociais, esse Batista aqui, com uma enorme relutância em cumprir o que o Supremo Tribunal Federal pedia. Eu fiquei confuso com essa divergência de posturas entre Brasil e Estados Unidos. Isso não chamou a atenção do Schellenberger e sua, não? Então, essa diferença a gente notou, até porque é o seguinte, aqui no Brasil, foi tão violenta a ação. O Twitter tinha até a intenção, né? Ele tinha essa vocação. Você vê pela forma, né, que os funcionários militantes do Twitter trabalhavam e tal. Então, ele tinha uma tendência mais à esquerda, muito clara, né? Inclusive, uma das funcionárias que estão nessas conversas, não vou revelar o nome dela aqui, mas acho que vale a pena citar, mas era uma funcionária do Facebook e que ficou muito famosa, né? Ela viralizou nas redes porque mostrava a salinha. Ela tirou foto das salinhas e botou acho que no Instagram dela. Sim. A salinha lá, Sala Marielle Vive, e uma outra lá, assim, que você via que era uma pessoa de esquerda. Pois mas no entanto, o Twitter de esquerda no Brasil estava se colocando contra o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que o Schellenberg destaca, que ele destacou ontem, nessa conversa que eu assisti dele, é que a esquerda, tradicionalmente, ela tinha esse apelo à liberdade de expressão, né? Por mais que a gente possa até acreditar que não, que seja só da boca para fora, mas ela tinha esse apelo, essa esquerda mais progressista, né? Mais, vou dizer, anarquista, e a direita tinha aquela pecha de ser mais autoritária, né? Então aquela ideia mais de pauta de costumes e tal. E a gente vê que hoje a principal voz em favor da censura é a esquerda, né? E a direita tem se posicionado a favor da liberdade de expressão.